como é atropelada por outros projetos que a área de negócio faz, mas como a pessoa de segurança fala mais a linguagem de negócio, trazendo risco. E tem diversos riscos que a gente pode falar. E aqui dando um pouco do contexto de IA, de tudo que a gente está falando, a inteligência artificial, ela é, sem dúvida nenhuma, um presente e obviamente o futuro, e as empresas vão utilizar a inteligência artificial. Então a segurança da informação ela tem que acompanhar isso. E como que ela acompanha isso é um grande desafio. E a gente está trazendo aqui que ainda tem investimento feito que traz retorno. Então como é que a gente traz essa visão para a área de segurança também? Investimentos na área de segurança para trazer uma IA mais confiável, mais segura, mais estável, com reputação, para o retorno sim vir e não trazendo prejuízo. A Microsoft traz a questão da IA, numa IA confiável, tanto como proteção de segurança e privacidade, e aqui tem dois pontos para a gente entender. Vou abordar um pouco da questão de riscos de uma IA sendo utilizada de forma inadequada, mas como tem os produtos de segurança, Microsoft traz a inteligência artificial. Para quem gosta muito do tema, amanhã a gente vai ter o nosso VP de segurança, o Egaim, no breakout, falando um pouco do que eu vou falar aqui, mas o que a gente está falando muito do mercado a Microsoft ela trabalha assim com produtos de segurança, a Microsoft tem IA embarcada nos produtos de segurança, a Microsoft tem a sua IA, e a IA da Microsoft é segura. E aqui tem um ponto-chave que é como que a gente percebe isso e olha isso da perspectiva de um ambiente seguro. Tem toda a questão de shadow AI da vida, toda a questão de uma IA que pode estar sendo alucinada, sendo um prompt injections para fazer algum tipo de viés, como isso está sendo tratado em outras IAs. Então tem todo o ecossistema de segurança, que obviamente a Microsoft é muito cobrada por isso, e globalmente a gente está sendo questionado como a gente está fazendo isso. Não apenas por empresas, mas por governos também. Então tem todo um investimento voltado a isso. E aqui quando a gente fala desses três pilares, e a gente está falando de segurança para proteger o dado, para detectar e responder, fazer todo o processo de avaliação de gerenciar conformidades, a privacidade, avaliar e gerenciar os riscos, de avaliar e gerenciar toda a parte de privacidade em torno do ambiente do cliente, independente da IA que ele está usando, independente se ele está usando a nossa IA ou outra IA, como é que o cliente está cuidando desse assunto, e a gente tem confidencialidade. E no fim, a gente está fazendo toda a parte de proteção, fazendo detecções da shadow IA em modo online, como está acontecendo, como é que a gente ajuda o cliente nessa jornada. Então aqui estamos atuando em todas as questões de segurança de IA, tanto os produtos de segurança com IA embarcada, como a IA por si só do cliente estar segura, sendo protegida, se está vazando dados ou não está vazando dados, e também a nossa IA está sendo feita de forma segura. Acho que é legal vocês pensarem nesses ecossistemas de uma forma única, porque temos outras empresas às vezes fazendo um pedaço ou outro, e hoje a Microsoft está fazendo isso tudo em conjunto. Eu acho que é bem importante porque isso traz para o lado de cliente, e aqui eu estou falando com esse cliente, ver o ecossistema se falando de forma unificada. A Microsoft pode parecer complexa, outras empresas também são complexas. Como é que a gente vê uma Microsoft unificada trazendo a IA de forma segura? Acho que essa é a mensagem importante da gente dar. E conectado a isso, ter essa questão da gente transformar bem uma empresa, transformar bem toda uma jornada de inteligência artificial, a segurança tem que começar desde o começo. Parece meio óbvio, a gente fala de security by design, security by default, todos esses termos, jargões de segurança, mas a IA traz isso com uma força muito grande, porque tudo que está acontecendo com a IA está utilizando dados. Se a gente não utilizar o conceito básico de segurança, um princípio básico, ela não anda bem. E aqui eu achei alguns números, eu vou me dedicar um pouco nesses slides aqui, que eu acho legal, que traz umas referências bem interessantes para a gente aqui. 80% dos líderes citaram o vazamento de dados como principal preocupação. Então, o cliente está preocupado. Existe preocupação.
existe o temor. Né? Como é que a gente usa isso aqui a nosso favor? Como é que a gente olha isso aqui? A questão aqui é como que a gente lida com isso, trazendo, né, em cima de uma dor, trazer um remédio. Shadow. Pensando um pouco de Shadow AI, a gente parar para pensar, ninguém precisa levantar a mão, mas só para a gente dar uma chacoalhada aqui, todo mundo dar uma acordada, pós-almoço. Alguém aqui não tem algum aplicativo de IA no celular? E aí, para não pensar, esse mesmo celular você acaba acessando o e-mail da empresa. E aí a gente começa a contaminar o dispositivo com 2 aplicativos, uma IA qualquer, que seja para fazer uma imagem, uma foto diferente, que põe um fundo maravilhoso, ou que faz algum tipo de edição. Não estou falando de IA complexa, estou falando de coisa mais simples. E aí você pega o teu e-mail ali, corporativo junto, e aí você conecta isso daqui a pouco na Wi-Fi da empresa, e as coisas começam a se misturar muito. O Shadow IT, antigamente, ele tinha um contexto de fazer aplicações dentro da empresa que a TI não tinha visibilidade. O Shadow AI está muito maior que o Shadow IT. Ele está no dispositivo móvel, ele está no computador, ele está no website, ele está em um monte de lugar. Então, o tanto de gente já usando é absurdo. Vulnerabilidades. Ataques com injeção de prompt acontecendo de uma forma absurda. E aqui, gente, a gente tem de tudo. Casos globais que a gente tem acompanhado, a parte de ingestão de um ataque está acontecendo de diversas formas. Vou dar um exemplo simples para vocês terem um pouco de ideia. E não vamos pensar nisso no Brasil, vamos pensar em mundo, porque de forma geral, criminosos incluindo textos numa fonte pequena, 2, numa cor branca, um documento PDF, para mandar para um juiz defendendo de um crime, e nesse prompt, nesse texto, fazendo parte positiva de um criminoso, para que quando o juiz coloca esse documento dentro de uma IA, sem controle, sem governança e sem proteção, absorve dado desconhecido. Você está fazendo um viés para aquela IA, utilizada por aquele advogado ou por aquele juiz, vai aprender que um bandido é do bem. É esse o tipo de discussão que a gente está tendo. Então, isso já está acontecendo. Então, para isso já está acontecendo, nesse tipo de situação, você tem uma parte de criminosa que tem escritório de advocacia focado nisso, tentando coagir um processo de interromper todo o processo legal de defesa de um criminoso, utilizando o artifício de ingestão de dados, e do outro lado, o advogado do lado do bem, ou a parte da justiça, sequer está vendo o que está acontecendo. Então, a gente tem vulnerabilidades em todos os meios. Como que a gente está lidando com isso? Vocês me escutam bem? E a não conformidade, em cima de IA, aqui vem um ponto mais importante aqui para o nosso mercado brasileiro, é que a gente tem também oportunidade na mesa para a gente pensar. Eu não sei o quanto vocês estão acompanhando as discussões políticas em relação ao IA no Brasil e no mundo, mas, de forma geral, para a gente pensar, o Brasil seguiu a velocidade da União Europeia para liberar a LGPD no passado. A GDPR nasceu em cima da LOPD que estava na Espanha, depois nasceu o GDPR, nasceu a LGPD, GDPR, LGPD, e a gente tem hoje uma lei nação. A Europa tem uma lei GDPR. Os Estados Unidos têm leis fragmentadas, não nação, não perspectiva todo o país, mas sim estados diferentes. Europa já tem a discussão de IA, lá e tem questões de regulamentações de IA. O Brasil está seguindo igual, muito mais rápido que os Estados Unidos. A questão é o quanto que as empresas vão estar dentro da respectiva lei nova de IA, de regulamentações, de requisitos, de pré-requisitos, etc. E quanto isso vai demandar das empresas no Brasil de correr atrás. Mas a lei demora às vezes 2, 3, 4, 5 anos para entrar em vigor. Tudo bem, mas
se a lei for votada esse ano e tem toda uma questão política em volta disso, de eleições, etc., a gente tem aqui uma questão regulatória forte na mesa para a gente pensar e não esquecer disso. E óbvio, né, as empresas brasileiras que estão em outros países que já têm regulamentação, a gente já está falando de uma necessidade na mesa. Então, aqui vem a preocupação do CISO, a preocupação das organizações, ela é complexa, ela é real. Somando a isso, a gente tem uma previsão de 1,3 bilhões de agentes sendo criados até 2028. Nós estamos falando de 2 anos. Como que a gente faz gestão disso? Estou imaginando aqui de forma simples também para vocês pensarem, não sei se a gente aborda esse assunto, todo agente ele é uma identidade. É como se fosse um robô, como se fosse um usuário de sistema. Imagina na cabeça do CISO como é que eu faço gestão disso. Eu tenho que gerenciar os usuários da empresa, os colaboradores, tenho que gerenciar os terceiros, eu tenho que gerenciar o pessoal que presta serviço de algum tipo de parceiro, eu tenho que gerenciar agora o usuário do sistema, eu tenho que gerenciar agora a gente. O que a gente faz? Identidade que é essa? Quem tem o acesso ao agente? Quem tem o usuário sendo o agente? Quem tem o inventário do agente? Quem criou o agente? O agente serve para quê? Está conectado com o quê? Aí imagina isso exponencial 1,3 bi. A notícia boa, né? Mas a notícia boa é a dor, e a dor pode virar solução em cima de um remédio que a gente tem que construir. Aqui tem a perspectiva de ataque. O ataque antigamente, a gente falava muito de ataque em ecossistemas na rede, no banco de dados, no ataque de identidade, no ataque de identificação, do computador, do BID que está chegando lá dos devices do colaborador. Chegou agora uma nova camada de ataque que sequer às vezes a pessoa tem conhecimento de como lidar. Nem o CISO e nem o time dele. Como é que o sistema de parceiros está em relação a isso? O quanto vocês estão capacitados em lidar com o ataque via o cliente pode não ter capacidade. Qual o know-how disso? Como a gente lida com isso? Como a gente provê todo o ecossistema de plataformas da Microsoft para ajudar o cliente a lidar com isso, sendo que ele não tem expertise, às vezes, de pessoas. Como que você se capacita nisso? E aqui, a gente tem toda uma questão, que nesse slide que eu gosto muito dele, para mim é um dos slides mais... que outro slide já para a gente gastar 30 minutos aqui. Que a gente tem aqui camadas de IA versus segurança, de como a gente pode avaliar IA de diversas formas em relação a riscos, em relação a potenciais usos de IA. Então aqui a gente tem, desde uma questão de treinar, ali embaixo, tá? Começando embaixo, treinar modelos ou roubar modelos. Só fazer uma referência rápida aqui. Quando você está lá no seu banco, que você for lá tem um limite lá de crédito, limite de transferência de valor, você define suas regras, são regras. Do lado também os bancos, varejo, definem regras, o que vai ser aceito ou não, e jogam algumas coisas no modelo de anti-fraude. E no fim do dia, tome-se decisões. Isso são regras de proteção de negócio. O conceito de modelos de IA, você começa a criar o quê? Regras, conceitos, definições de modelos. Alguém está cuidando do inventário disso, da gestão disso, da inteligência, propriedade intelectual desse assunto. E como que isso pode ser alterado pelo atacante? Quando a gente fala de agentes, a gente tem toda uma questão de proteção do agente, mas como a gente está olhando o agente para ser usado por uma outra pessoa para se passar para fazer alguma coisa e o agente ficar como culpado. E quando a gente olha a questão de usuários, eu falei bastante, mas a gente tem toda a questão de shadow também, de pessoas estarem utilizando agentes e a gente não está sabendo. Então, tem toda a preocupação voltada a isso, e aí volta ao que, gente? Risco. A gestão de risco, ela é a dor que tem, porque eu estava discutindo com duas pessoas no semana passada de 2 clientes, e aí provocando essa questão de gestão de risco, aí eles falaram assim, pô, Galvão, mas nenhum pessoal de risco sabe como lidar com o risco de IA. Eu já fui auditor interno, já fui auditor externo, já fui riscos, CISO, DPO,
Eu já rodei as cadeiras todas. E realmente tem um leque de conhecimento para o auditor e para o cara de riscos, porque normalmente o cara auditor ele é contábil. Tem poucos auditores de tecnologia. Não é normal no mercado. Então tem um leque já de conhecimento, agora com IA menos ainda. Então o CISO fica um pouco sozinho nessa história. Como é que a gente ajuda o CISO? Como é que vocês ajudam o CISO? Como é que o ecossistema se ajuda? Como é que a gente ajuda o CFO a entender isso? Porque no fim do dia, gente, se a AI vai ajudar o negócio a fazer IA, no fim do dia a pessoa lá de inovação, independente de cada empresa como é que funciona, a pessoa de dados, independente, alguém vai fazer acontecer. Como é que a gente ajuda o CISO, que no fim do dia viabilizar o negócio, para no fim do dia a empresa estar bem. E no fim do dia é win para todo mundo, os dois ganham. O CISO vai ganhar porque está feliz que a segurança está ali embarcada, o negócio vai ganhar porque a IA vai estar acontecendo, no caso de sucesso vai estar bom. E aí fica a provocação, como é que a gente ajuda esse ecossistema a funcionar. Aqui tem um outro dado bem legal, 95% concordam que as suas empresas precisam ter medidas voltadas à IA nos próximos 12 a 24 meses. Então veja, tudo que eu estou falando está conectado com alguns números bem fortes, para a oportunidade que a gente tem na mesa. Voltando, né? O que a Microsoft tem feito abordar a segurança em todas as camadas de IA, para a gente estar nesse ecossistema como um todo. E aqui vem o primeiro ponto, que é uma outra frase que é muito falada em segurança, tem alguns anos, pode parecer um pouco de clichê, mas é básico, e o básico bem feito ajuda, e o básico bem feito resolve. E um conceito que a gente fala muito no mercado, que não é a Microsoft que fala, um conceito de mercado que é Zero Trust, que é parte do princípio que você não confia em nada, você não confia em ninguém. E não é uma questão pessoal, é uma questão de conceito básico. Eu não confio nesse dispositivo, ou nesse usuário, independente de quem está por trás. Eu não confio nesse agente que está sendo criado. Eu não confio nesse projeto que vai ser feito. A partir disso, eu defino os controles e as regras para aquilo. Então, no primeiro exemplo ali, por exemplo, verificar a identidade acessando aplicativos de IA. Quais são as identidades que podem estar usando aqui? Aqui tem um outro da questão de desenvolvimento, e aí no final eu falo um pouco sobre isso, sobre a questão de time de desenvolvimento, e de volta àquela máxima mentira do pessoal, tinha os desenvolvedores que faziam desenvolvimento e envolviam segurança, e lá dentro do código colocavam coisas absurdas e no fim do dia rolavam as brigas, né? Porque existe uma briga, né, gente? Existe uma discussão, né? Independente de empresa, tá? Segurança não fala com infra não fala com segurança, aí o desenvolvedor não fala com segurança não fala com o desenvolvedor, e rola uma discussão, né? Aí quando a gente liga o cliente, né, o cliente fica, não, porque eu quero segurança, porque eu quero desenvolvedor, porque, né, independente do que você fala, aí você acha onde está lá. E eu já passei desse lado, e realmente é muito interessante quando a gente olha de uma outra perspectiva. E aqui tem muita coisa, né, que a gente começa na área de segurança, garantir, exigir, né, não confiar, né, parece uma questão pessoal, né, mas é uma questão de regras. E então, um exemplo em relação à infra, né, o cara de segurança fala assim, poxa, aplica esse patch aí, pô, não cria essa IA, não só esse agente, não faz isso. Aí depois, né, faz um monte de coisa, então, agora você tem que trabalhar fim de semana para fazer patch, para fazer correção, para corrigir o que você fez, você não fez bem feito. Aí começa os atritos. Então, se a gente fizer o Zero Trust correto, se a gente fizer o design, a security by design correto, se a security by default correta, a gente nasce as coisas corretas. A médio prazo diminui o atrito. Consequentemente, você tem um relacionamento melhor da empresa. Então, aqui é muito focado em IA, esse Zero Trust, né, que vai desde menor privilégio nas ações, olhar toda a parte de acessar só os dados que precisam, e aqui dá uma referência muito de usuário de sistema, né, porque o usuário de sistema tem um usuário que tem um acesso all access, full access, domain de access. Não, o acesso precisa ter. São coisas básicas, mas como que a gente ajuda nos projetos que a gente tem de fazer isso acontecer. E isso é importante. E no fim do dia, essa é a preocupação que está na cabeça do CISO. E é como a gente ajuda nessa jornada dele. Falando sobre violação,
A questão do prompt, né? Como é que o prompt não está fazendo nenhuma intenção diferente do que foi proposto? Né? Como é que a gente está assumindo, né, a responsabilidade de gestão de dados? Né? E que os componentes que estão sendo usados na IA não têm vulnerabilidades. E aqui entra uma outra parte bem complexa, que já existe isso no ecossistema de segurança versus infra versus time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento muitas vezes chama alguns plugins externos, ou chama algumas fontes de consulta externa para algum componente externo à organização para gerar algum tipo de ação. E muitas vezes não se tem gestão desse componente externo e, consequentemente, você tem um risco no seu ecossistema. Então, como é que você faz isso agora com a gente? Como é que você lida com esse ecossistema? Então, vem que a gente tem aqui um ecossistema de time de infra, time de desenvolvimento e o time de segurança criando uma nova discussão chamada IA. Como um dos projetos que a gente faz e ajuda o cliente a tornar esse mundo melhor. Então aqui, esse panorama aqui é para a gente pensar um pouco assim. Para o primeiro ponto aqui, né? Prepare o seu cliente e implemente o Zero Trust para a adoção segura de IA. É a primeira coisa que a gente recomenda. Por quê? Porque aqui, está voltando ao básico, mas é a primeira coisa que a gente tem que fazer, focar no Zero Trust do projeto de IA. Descobrir riscos de segurança, privacidade e proteção que a gente tem no atual, abrangente, mas também já prevendo coisas quando vierem, como nós vamos fazer. E aqui só falando um exemplo de um produto da Microsoft, a gente tem a parte do compliance, que é atualizado de acordo com as normativas que tem no mundo. Então você roda os assessments de compliance e você consegue ver qual que é a sua aderência em relação ao compliance. E aí você consegue ver no futuro, né, do que passa, né, ver uma legislação nova daqui a 2 meses, você consegue dar sequência nesse processo e atualizar o seu assessment nessa perspectiva. Então, como é que você também descobre qual o seu estado atual de assessment de riscos em relação a IA? Proteção, né? De ponta a ponta, né? E aqui que eu falei, a proteção, ela é na IA Microsoft, a proteção é dentro dos usos das ferramentas que tem a embarcada, mas a proteção é também se a empresa usa uma outra IA, como é que a gente está protegendo para não vazar dados de outra IA? E aqui especificamente vou trazer um deep dive para vocês entenderem um pouco como a Microsoft está trabalhando nisso. E a governança, para cumprir os códigos de condutas e políticas regulamentares, aqui eu acho que é um ponto bem importante. Tem muita empresa ainda sem sequer uma definição de que política sobre IA. Pode parecer absurdo ou não, mas tem muitas empresas ainda não definindo isso. Nós estamos falando de coisa básica, de uma tal de política de segurança de informação que as empresas deveriam ter e que ninguém atualizou ainda e pôs um capítulo ou alguma coisa específica sobre o assunto. E aí dificulta muito em relação ao que a pessoa é um guia, né? Eu posso usar ou não posso usar? Ninguém falou que eu não posso, por que eu não posso? A gente volta à questão básica da preocupação do preciso atual, o que é? De volta ao conceito básico do que é importante mesmo ter o MFA, ter o certificado de autenticação. As coisas básicas, as pessoas, né, os clientes têm falado muito, poxa, Galvão, eu chego conversando na área de negócio, parece que a pessoa não sabe tanto que uma IA pode ter risco. Então, existe aqui talvez um conflito, às vezes pode gerar dentro do cliente, ou uma falta de empatia por falta de conhecimento. Então, aqui é a importância de educar, definir políticas, definir processos e informar o que pode e o que não pode, ela ajuda a pessoa a ter conhecimento sobre o uso da IA. E aqui, eu comentei que eu queria dar um deep dive com vocês, para a gente refletir um pouco e pensar um pouco sobre exemplos, né, de vazamento de dados, vulnerabilidade, não conformidade, como é que isso vira na prática, né, como é que isso pode ser abordado como exemplos dentro de um cliente. Né. Então aqui tem um exemplo, a gente dá um deep dive aqui. Que é o seguinte, então, que tem a Contoso, né, implantou o 365 para aumentar a produtividade.
E aí o Alex está trabalhando no projeto confidencial de fusões chamado Obsidian e que é conhecido por alguns funcionários da Contour. E aí a ADEG escuta falar do projeto e pede 365 para encontrar informações. A ADEG continua usando 365. Por curiosidade, ela vai para o ChatGPT, pede para resumir. Então ela cola o conteúdo dentro do ChatGPT. E aí os detalhes do projeto acabam sendo revelados de forma prematura, acontece o vazamento de dados, e aí no fim do dia a Contour acaba banindo e proibindo o uso de IA dentro da Contour. Com certeza você já deve ter ouvido uma história parecida como essa. Eu conheço, nos últimos 3 meses, uns 4 clientes que aconteceu algo do tipo, e veio alguém lá e falou: proíbe tudo, não deixa para ninguém usar, vamos agora ajustar a casa. E aqui vem, né? A gente teve falta de segurança aqui em dados e controle de acesso, a gente teve falta de anomalia de detecção de shadows e etc. acontecendo, a gente teve proteção de dados, DLP, né? Data Loss Prevention, inexistente nessa história como um todo, e aí tem a consequência que é proibir IA. E aí vem o proibir IA e às vezes cai, né? Quem tomou a decisão foi o cara de segurança, e o cara de segurança de novo está falando não com organização. Aí o cinzo fica, né? Poxa, eu estou aqui entre a cruz e a espada, né? Se eu falo não, eu sou ruim. Se eu deixo, tem vazamento de dados. E aí você fala não, ele volta a mesma historinha do cinzo. De antigamente, que é a pessoa chata que fala não. E que segurança, né? Segurança é um cadeado, né? A gente fica aquela questão, não vamos mudar a segurança agora para ser um símbolo de um escudo, né? E fica a mesma coisa. Como que a gente lida com o IA de forma diferente? Mais uma vez, parceiros, Microsoft e clientes juntos, a gente fazer isso de uma forma diferente. E aí, nessa situação, nesse simulado aqui, aconteceu um impacto do vazamento. Mas poderia ter acontecido diferente, né? Então aqui, qual é o primeiro ecossistema ali que tem de proteção? Né? A gente está falando do ecossistema de ter uma solução tanto de identidade como de gestão de arquivos voltados como proteção de segurança para trazer isso. Então aqui tem ecossistema de produtos. Né? Então você tem tanto o ecossistema de gestão de identidade e processo de SharePoint para dimensionar realmente o correto acesso das pessoas, o Purview para classificar e fazer o rótulo dos dados e fazer isso acontecer da proteção do dado. Depois você tem o Purview da SPM e com uma invisibilidade de risco e traz vários dashes, várias visões, vários gráficos de como isso está acontecendo e traz essa visibilidade da gestão mais tática e estratégica de como isso pode ser gerenciado e descobrir o que está acontecendo e entender o risco, né, desse processo. O DLP, ele traz a visão dos dados que estão acontecendo no vazamento dos dados e, consequentemente, ali você vai ver o dado sendo extraído e aí você vai poder pegar o incidente e gerenciar o incidente. Né? E o Defender for Cloud e Apps, você começa a fazer o bloqueio dos processos dos arquivos específicos de acordo com as políticas de DLP criadas e, no fim do dia, você fecha o ciclo e protege e deixa acontecer só o que tem que acontecer e no aplicativo tem que acontecer. Para não ficar muito blá blá blá, na prática, quer dizer. Então aqui a gente tem um dash de DSPN do AI, que está trazendo aqui que tem riscos acontecendo em relação ao uso de IA. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa bonita aqui. Olha, não consegue. Olha, consegue. Tá, então aqui eu tenho um insight vindo aqui que foi detectado uma anomalia referente a uma questão de IA, e ele está falando aqui, você pode criar aqui uma política referente a esse insight que eu estou te dando de um vazamento não identificado. Aqui ele cria política, e aqui o que está acontecendo por trás então aqui teve um insight, então a gente está falando do mesmo projeto, lá, o Obsidian lá, ele está dentro aqui do ChatGPT, e aqui ele está criando aqui, pedindo aqui para ajudar ele referente a esse projeto. E aí ele deu highlight em cima lá do Obsidian. Isso gerou várias questões de alerta, então a gente não tinha alerta nenhum, de repente começa a surgir alerta
referente àquele termo em cima do ChatGPT. Esse painel demonstra as atividades ao longo do tempo e aqui começa a dar o highlight que o ChatGPT está sendo utilizado nesse app para essa informação sensível do projeto Obsidian. Daqui a gente tem a política, né? Então vamos criar a política, vamos bloquear isso para não acontecer mais. E aqui tem o exemplo de Gemini, né? Então, independente, você está escrevendo ali, escrevendo o projeto Obsidian embaixo, então independente da IA, independente da plataforma, independente do produto, o produto está protegendo o dado, independente de onde ele está. Mais uma vez, né, é a gente trazendo o produto de segurança para proteger a IA que o cliente está adotando. Aí tem eu só dou um highlight ali, porque é onde está a tag ali do Obsidian, e aí na execução ele dá um bloqueio. A sua ação foi bloqueada por questões políticas. Então, independente se é um outro IA ou não, o produto traz essa questão, porque eu estou protegendo a organização como um todo, independente da IA que está sendo utilizada. Aqui é um outro exemplo de copy-paste. Então, aqui nesse caso, né, a pessoa vai dar um copy do texto para cá e fazer o paste dentro do ChatGPT. E aí, mais uma vez, ali em cima deu o highlight ali que bloqueia esse tipo de ação. Então, trazendo aqui a gestão do conteúdo independente da plataforma. E aqui a plataforma traz a visão de quê? De risco. Voltando ao ponto que a gente estava falando antes, né? Risco, 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 risco e risco. Por quê? Porque no fim do dia, como é que eu vou gerenciar e saber como é que eu lido com essa ação, se isso é um risco alto, risco baixo, risco médio, e se é realmente um risco, e o como que eu vou lidar com isso. Então, o que a gente traz dar para o cliente, de forma operacional, tática e estratégica, a visão de risco para ele poder gerenciar a situação. É que a indústria teve algumas indústrias. E cada um tem o seu dinheiro. Eu vivi muito essas questões diferentes de dinheiro e de timing e de maturidade. E aí tem uma questão que está trazendo para a gente uma visibilidade, uma possibilidade muito grande de, às vezes, não eficiência de time, ou de redução de time necessariamente, mas do aumento de ataques cibernéticos que está acontecendo, do aumento do poder computacional que os ataques estão acontecendo, do uso da IA para ataque cibernético e da diversidade de formas de ataque acontecendo, eu deveria crescer meu time. E aí eu tenho budget para crescer time. E aí eu uso o ecossistema de parceiro. O ecossistema de parceiro está capacitado? E aí como é que eu uso talvez agentes para me ajudarem, ou inteligência artificial embarcada nos produtos que eu tenho, para me ajudar nessa guerra. Pela perspectiva aqui da discussão, não estou falando de cortar emprego, eu estou falando de como utilizar melhor os produtos para trazer mais eficiência em cima de um mundo que está ficando cada vez mais difícil. Ele é um exemplo, né? Tem um produto da Microsoft que é a análise de incidentes. E esse para mim, eu falo que eu queria ter muito esse na minha época.